Bom, companheiros, o grande assunto da semana é um tema nacional e internacional, que é a questão da extradição do Batiste, né? E que precisaria ser muito bem discutido, muito bem analisado, para que nós consigamos aí tirar as conclusões da conduta do governo boliviano. Tá? Eu acho que nós temos aí um fenômeno novo que transparece nessa conduta, que é necessário analisar. Bom, todo mundo deve ter visto no jornal, mas vamos repetir aqui os principais lances dos acontecimentos. O Batiste estava no Brasil, protegido por uma decisão do Lula, que concedeu a ele o visto de permanência, o asilo dele no Brasil, não extradição, tá? Contra a pressão do governo italiano e da direita brasileira. E quando a extrema-direita foi vitoriosa, já tendo feito uma ampla campanha contra a presença do Batiste no Brasil, que é parte da campanha geral que a extrema-direita leva contra a esquerda no país, né? O Bolsonaro nós destacamos bem que o Bolsonaro fez a declaração no seu discurso de posse, que seu principal objetivo é acabar com o socialismo no Brasil, que significa, entre outras coisas, né, acabar com a esquerda brasileira. Acabar com a esquerda brasileira, acabar com as conquistas sociais do povo brasileiro, dos trabalhadores brasileiros e etc. Logicamente que, nesse sentido, o Batiste era um alvo, né? A campanha da direita, que é uma campanha cínica, uma campanha descarada, ela defende a ditadura militar de 64, de características fascistas, defende os torturadores da ditadura militar, mas considera que as pessoas que lutaram contra a burguesia, contra a direita e contra os próprios fascistas são criminosos, né? Essa campanha não foi feita só contra o Batiste, foi feita também contra a própria Dilma Rousseff, guerrilheira, terrorista, essa coisa toda. Bom, diante dessa situação, né, tendo sido eleito o governo Bolsonaro, nada mais natural de que o Batiste deixasse o país e procurasse um país onde ele pudesse conseguir a proteção governamental, né? Nós temos, nesse momento, na América Latina, dois países com essas características, que são a Bolívia, governada pelo MAS, Movimento ao Socialismo, do Evo Morales, e é um partido com vários esquerdistas, inclusive vários ex-guerrilheiros, e nós temos a Venezuela. Eu acredito que por problemas de facilidade, ou sei lá, por conhecer pessoas dentro do governo boliviano, ele foi para a Bolívia com a crença de que ele seria acolhido, seria protegido pelo governo boliviano. Aí, uma série de acontecimentos inesperados se desenvolveu, né? Nós ficamos sabendo, depois da extradição dele, que ele procurou a Comissão de Direitos Humanos boliviana, no dia, se não me engano, 18 de dezembro, e pediu asilo. Essa comissão teria enrolado o Batiste durante todo esse período aqui, né, até o momento da prisão dele. Pessoas falaram com o Evo Morales pedindo asilo para o Batiste, e ele não concedeu. Então, quando o Batiste foi preso, aí aconteceu uma coisa ainda mais surpreendente. Porque, normalmente, o que acontece nesses casos é que
O país que requer a prisão do cidadão, ele faz um pedido à justiça do outro país para que a pessoa seja extraditada. E, logicamente, como tudo que depende de julgamento, etc. e tal, esse pedido teria que ser julgado pela justiça boliviana e a justiça boliviana teria que ter dado ao Battisti direito de defesa. O que, logicamente, iria acabar colocando problemas na extradição do Battisti. No entanto, nada disso aconteceu e o governo boliviano, diretamente, não há como dizer que foi um funcionário, que foi a justiça, que foi isso, que foi aquilo. Né? O próprio governo Evo Morales colocou o Battisti num avião e despachou o Battisti de avião para a Itália. Havia, inclusive, né, aparentemente, né, há indícios de que haveria um acerto entre o governo boliviano e o governo brasileiro, do senhor Jair Bolsonaro, para que o Battisti fosse entregue ao Brasil. O governo Bolsonaro chegou a mandar uma aeronave para a fronteira boliviana para recolher o Battisti, trazê-lo para cá, usar ele como peça de exibição para propaganda, mas fez-se um acordo que ele ia ser enviado diretamente à Bolívia. Depois apareceu a explicação, né, da parte da própria Interpol, de que eles decidiram não entregar o Battisti ao governo brasileiro porque haveria a possibilidade de ocorrer problemas no trajeto para levá-lo até a fronteira brasileira, porque alguém poderia entrar com um processo, interditar essa movimentação, etc, etc, etc. Ele, uma vez no Brasil, também poderia... os advogados dele poderiam colocar um processo judicial e a extradição dele para a Itália ficaria prejudicada e provavelmente, inclusive, poderia fracassar. Então, o que aconteceu? O governo Evo Morales colocou ele no avião e despachou ele para a Itália de maneira imediata. Né? Então, nós temos que destacar esse acontecimento porque não há como ocultar, né? E nós temos tido uma política bastante comedida no que diz respeito a criticar os governos nacionalistas que estão sendo atacados pelo imperialismo, né, evitando críticas secundárias, superficiais. Não há como esconder que o que aconteceu com o Battisti foi uma traição do governo Evo Morales. Isso deve ser dito claramente e deve ser discutido. Não por um problema puramente moral, que já é importante nessa altura, né? Porque isso aí é uma coisa que não se faz, de forma nenhuma, é um ataque, de qualquer ponto de vista, de qualquer ângulo que nós observemos essa situação, nós vemos que isso daí é um ataque à esquerda internacional, né? Um ataque feito em benefício da extrema-direita internacional. Nós temos que lembrar que no governo italiano predominam os setores fascistas. O governo não é formado apenas pelos setores fascistas, né? Ele é formado também pelo movimento Cinco Estrelas, que é um movimento indefinido, mas com inclinações à direita. E no governo brasileiro, que também trabalhou por essa ação, o governo se encontra nas mãos da extrema-direita. Então, quer dizer, foi uma ação clara no sentido de beneficiar a extrema-direita. E não dá para a gente falar, né? Eu vi alguns companheiros escreveram uma matéria no diário Caos Operário e falaram capitulação do Evo Morales. Não foi uma capitulação. Né? O que na realidade aconteceu foi uma traição. Houve um acordo do Evo Morales com a extrema-direita internacional para entregar uma pessoa que estava sendo perseguida internacionalmente para a extrema-direita. Né? E aí, como acontece sempre, nós temos que dar um nome aos bois. É uma traição. Né?
O Battisti é uma pessoa perseguida politicamente, já tratamos disso aqui, né? Nós trouxemos aqui o autor do livro sobre o Battisti, que explicou em 2 oportunidades, né, o que realmente está acontecendo com relação a esse companheiro, que o processo dele foi uma farsa, que ele foi julgado à revelia, que não há provas, né, etc, etc, etc. Algumas pessoas extremamente formalistas e extremamente caridosas com a burguesia e com a direita chegaram a levantar a tese de que o Battisti deveria ser preso, né? É o caso do Mino Carta, é o caso da revista Carta Capital, porque a Itália é uma democracia, né? Então nós temos que rir dessa tese. Não tem democracia nenhuma, né? O aparato burocrático italiano, isso é uma coisa que todo mundo deve saber, ele descende diretamente do fascismo italiano do Mussolini. Aquela corja miserável, nós estamos aqui, né, oportunamente discutindo de uma maneira até longa a questão da Itália, nós estamos vendo o que foi realmente o fascismo italiano, e nós temos que acrescentar o seguinte: com exceção de determinadas pessoas que foram mortas no calor da luta da guerra civil, né, a maior parte dos fascistas, no judiciário, por exemplo, pessoas que não estavam tão à vista do povo, eles continuaram lá, eles receberam uma anistia, né? Eu já contei essa história em outras oportunidades, mas é importante repetir aqui. O chefe do Partido Comunista, Palmiro Togliatti, né, o Stalin do Ocidente, ele recebeu um cargo no governo fascista do general Badoglio, que foi um governo de transição na Itália, no momento da Guerra Civil, um governo de colaboração entre o Partido Comunista e os fascistas que haviam derrubado Mussolini. Ele recebeu o cargo de ministro da Justiça, ou ministro do Interior, não me lembro bem, e ele anistiou praticamente todos os juízes fascistas. E esses juízes fascistas, eles tiveram uma importância decisiva, né, no funcionamento do fascismo italiano. Era como mais ou menos o estilo da justiça brasileira. Prende o cidadão, aí o juiz vem e fala: cadê as provas? Ah, não tem prova, mas tem convicção. Então, cana. Né? E aí uma pessoa ia reclamar lá que os fascistas assassinaram o irmão dele. Não, isso aí não só você está inventando, como toma cuidado, senão é preso você e tal. Esses são os juízes italianos. Eles são, logicamente que não estão lá todos os fascistas, mas é uma máquina que se reproduz sobre as bases do antigo fascismo. A luta que foi travada pela juventude italiana, né, grupos como o do Battisti, outros grupos como as Brigadas Vermelhas, etc. e tal, se opunham, né, a um aparelho de Estado que era dominado fundamentalmente por elementos que vinham do fascismo. Uma coisa demais, que a gente nem precisaria entrar em detalhes, porque a burguesia italiana toda era fascista. Vocês podem pegar qualquer nome aí de empresa italiana e a gente pesquisa e nós vamos ver a vinculação direta dessas empresas com o fascismo. Fiat, por exemplo, grande financiador do Mussolini. A Olivetti, grande financiador do Mussolini. Pirelli, grande financiador do Mussolini. Pode pegar qualquer uma empresa que seja antiga e a gente vai pesquisar e vai ver que eles não só apoiaram, né, como levaram Mussolini ao poder, como se beneficiaram extraordinariamente do governo Mussolini. Então, quer dizer, é lógico que a luta na Itália, sob a cobertura de um regime parlamentar, é uma luta contra os velhos fascistas. Né? Inclusive falar que, ao contrário da fábula que todo mundo conta, que nesses países aí há uma democracia consolidada e tudo mais, o que nós temos, na verdade, né,
são regimes extremamente instáveis que poderiam, em várias oportunidades, ter descambado para um novo surto, né, de ditadura fascista. O caso da França, que é muito bem conhecido, é um caso exemplar, onde a extrema-direita francesa, em mais de uma oportunidade, tentou tomar o poder. E para parar a extrema-direita, tiveram que apoiar uma pessoa que também é, até certo ponto de até certo ponto de extrema-direita, que era o general de Gaulle. Então, quer dizer, tudo isso é uma especulação com pessoas que não conhecem, na verdade, nem a história desses países, nem a realidade política atual. Então, é mentira, né, que o caso Batiste ele é o caso de defesa de alguma democracia, não tem nada a ver isso aí, é uma fantasia. Agora, qual que é a importância política mais geral para a compreensão do que está acontecendo na América Latina, no Brasil e no mundo, dessa atitude do governo boliviano? Vamos pegar um precedente importante. No Equador, um dos membros do governo equatoriano, do Rafael Correa, foi eleito presidente e se vendeu para o imperialismo. Se vendeu de armas e bagagens. Tá? Então, nós estamos vendo aqui, né, uma tendência que a gente deve observar para ver se ela se confirma. Que tendência é essa? Que determinados setores da esquerda nacionalista, como o Evo Morales, possam se passar para o lado do imperialismo integralmente para sobreviver. Porque a pressão imperialista sobre esses governos é extremamente grande. Nós temos que colocar essa hipótese na mesa, porque a atitude do presidente boliviano foi uma atitude extremamente reacionária, contra-revolucionária e favorável ao imperialismo e de acordo com o imperialismo. Gente dentro do próprio governo boliviano falou que foi uma traição, né? Uma pessoa de grande importância do governo, irmão do vice-presidente da Bolívia, falou que pela primeira vez o governo boliviano agiu de forma contra-revolucionária. Quer dizer, é uma palavra bem forte para você designar o governo que você está apoiando, né? E ele está certo. Não sei se foi a primeira vez também, porque eu não vou botar minha mão no fogo, eu não conheço todos os passos do governo boliviano, mas que foi uma ação escancaradamente contra-revolucionária, foi. Outra declaração que eu acho bastante significativa, e que inclusive tem uma importância muito grande para todo mundo. O que aconteceu com Batiste foi uma espécie de plano Condor moderno, né? Para quem nunca ouviu falar do plano Condor, o plano Condor era um acordo entre as ditaduras que havia na década de 1970 para que, se uma pessoa fugisse do país A para o país B, nos dois países havia uma ditadura, essa pessoa fosse entregue de volta para o país de origem para ser, né, tratada condignamente naquele país. Então, várias pessoas foram apreendidas, um cidadão era apreendido no Chile, era mandado de volta para a Argentina e desaparecia, e assim por diante. Era uma operação organizada para transformar toda a América Latina num território onde você não conseguiria buscar nenhum tipo de refúgio, para onde você não poderia fugir para lugar nenhum. O caso Batista, ele lembra, né? Por isso um articulista mencionou esse caso, ele lembra, né, esse plano sinistro das ditaduras, onde um, né, favorecia o outro. E, curiosamente, esse plano Condor vem à tona com um governo que é um governo da esquerda nacionalista latino-americana, que é o governo Evo Morales. Né? Então, nós temos que assinalar todos esses acontecimentos
porque isso daí é uma gravíssima crise no que diz respeito à política do governo boliviano, é uma crise, é um aprofundamento da crise dos governos nacionalistas, que, como a gente está vendo, tanto podem sucumbir por meio de um golpe de Estado, como podem sucumbir por meio da corrupção e da pressão imperialista. Né? Nós temos que lembrar que a Bolívia, em 1919, vai ter novas eleições presidenciais. O Evo Morales vai concorrer, se não me engano, pela 4ª vez. Logicamente que, como se trata de um governo da esquerda nacionalista, eles estão questionando essa 4ª eleição dele. Se fosse o Bolsonaro, tudo bem, não teria problema nenhum ele ser eleito 19 vezes. É o critério democrático do imperialismo. Né? Aos amigos tudo, aos inimigos, na melhor das hipóteses, uma determinada lei que não está escrita em lugar nenhum. Porque onde é que está escrito que o cidadão não possa ser eleito 4 vezes? Já teve presidente norte-americano que foi eleito 4 vezes. Né? O Franklin Roosevelt, que foi eleito na época do New Deal e tal, até a Segunda Guerra Mundial, ele foi eleito para 4 mandatos seguidos. E nunca ninguém disse que... Nunca essas pessoas aí disseram que os Estados Unidos fosse uma terrível ditadura esquerdista, né? Então, na questão da Bolívia, o que nós temos é isso daí.